Domo, kyomo, benkyou shimashou. Hoje nós vamos aprender verbos. Lembrando que o nosso primeiro verbo foi o verbo des, mas ele é um verbo especial, já que ele tem dois empregos. Ele trabalha deixando a frase mais polida e também equivale ao verbo ser no português. Então, o que vamos falar aqui é diferente pro verbo des, é totalmente diferente as conjugações que nós vamos fazer, tá bom? Então, começando com o verbo hanashimasu, que é falar. Hanashimasu. Essa conjugação chamamos de conjugação mas, forma mas, porque sempre vai terminar com mas no final. O tempo desse verbo vai estar tanto no presente como no futuro. Isso é bem interessante, mas o que vai determinar se eu estou falando no presente ou no futuro vai ser o contexto. Se eu quero dizer que eu falo japonês, eu posso usar o hanashimasu. Se eu dizer eu vou falar para minha mãe futuro, também posso usar o hanashimasu. Falo ou falarei. O que determina é o contexto. E é muito interessante uma observação que eu vou fazer de um artigo que eu li que falava sobre a noção de tempo das pessoas e como que o idioma influencia nisso. Porque como você observou, no português temos duas conjugações, uma para o presente, falo, e outra para o futuro, falarei, no que se resume a uma única conjugação no japonês, que é o masu. Então, nesse artigo falava sobre o tempo cíclico e o tempo linear. A maioria de nós ocidentais temos essa noção de tempo linear, que vem de linha, né? Que é o presente, aliás, o passado, que vem para o presente e que vai para o futuro, como se fosse uma linha, né? E já muitas outras pessoas, inclusive os orientais, têm a noção de tempo cíclico, que é um ciclo, né? Um círculo que faz sendo repetido o passado, que vai para o presente e que vai para o futuro e que vai e se torna passado de novo e assim por diante. Então faz muito sentido essa conjugação massa, ela poder ser usada tanto no presente como no futuro. Muito interessante, não é? Então, a frase que eu vou fazer é Nihongo wo hanashimasu. Nihongo wo hanashimasu, que é falar japonês ou falo japonês. Lembrando que o verbo ele vai ser conjugado, aliás, não vai ser modificado de acordo com o sujeito. Então, posso dizer que ela fala japonês, Tanaka-san wa Nihongo o hanashimasu, o Tanaka-san fala. Nós falamos, watashi tachi wa hanashimasu. Eu falo, watashi wa hanashimasu. Então vai ser hanashimasu para todos. Não vai mudar de acordo com o sujeito. Da mesma forma lá que o desse, não é? Mas o desse, ele tem a conjugação, a forma, o significado é igual, mas a forma de conjugar é diferente, tá bom? Sempre vai terminar no mas esse tempo que nós vimos, presente e futuro, e conjugado para todos, independente do sujeito, vai ser o mas. Então, Nihongo wo hanashimasu. Vamos aprender a fazer pergunta com o verbo hanashimasu. Lembra que era só colocar o K no final? Então, se eu quero perguntar, você fala japonês? Não necessariamente eu preciso falar anata. Não é muito comum as pessoas falarem assim. Pode ser que use o seu nome para isso. Tanaka-san wa Nihongo wo hanashimasu ka? Ou pode ser que já falem diretamente, fala japonês, sem falar ali você ou falar ali o seu nome. Então, Nihongo wo hanashimasu ka seria, na verdade, até mais comum. Verdade que tudo que nós falamos, nós no português falamos você,
ou tu. Mas no japonês, apesar de que exista realmente esse pronome anata, não é muito comum nós usarmos da mesma forma e frequência que nós usamos no português. Então, posso falar Nihongo wo hanashimasu ka? Só mais uma última observação aqui para nós finalizarmos. Nihongo é idioma japonês e Nihon é Japão. Quando eu adiciono go, que se refere a idioma, fala, língua, então quer dizer que é o idioma daquele país. Nihon go. Se eu quiser dizer, falar português, eu vou ter que falar Portugal, mais go, que no caso seria Portugal, go. Se eu quiser dizer, falar espanhol, Espanhol, go. Se eu quiser falar lidianês, Lídia, go. E assim por diante. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Aprendemos a forma massa, fazer pergunta com massa e essa última informaçãozinha aí do Nihongo, Portugal, e assim por diante. Tchau, tchau.